Tá gravando já. Show. Tá, então vamos lá. Eita, esqueci de mudar o nome aqui do capítulo. Tá, vamos lá. Bom, na P3, o Júlio costuma cobrar 3 questões desse capítulo 5 e uma questão daquele 6 que ele vai começar a dar agora, eu acho. Só que tem alguns detalhes desse capítulo 5, porque muita gente às vezes chega nessa P3 e fala, tipo, pô, caiu 3 questões de tudo que eu não estudei. Só que é meio padronizado o que o Júlio vai cobrar nessa P3 em relação ao capítulo 5. Que, deixa eu pegar a lista 5 aqui. Essas primeiras questões aqui que eu coloquei, é mais raro do Júlio cobrar, elas servem mais como base para essas últimas aqui, essas 7, 8, 9, essa daí nem tanto, 11, 12, 13. Tipo, as 3 questões dessa P3 costumam ser bem parecidas com essas aqui, de carga combinada mesmo. Então, tipo assim, foca no estudo dessas últimas aqui já. Não prende muito nessas primeiras, porque tem gente que às vezes, puta, não tive tempo de estudar, estudei só essas primeiras aqui, não vai adiantar nada. Tá? Então, só esse comentário aqui inicial, que às vezes o pessoal se enrola nisso. Mas aí, enfim, esse capítulo é de carga combinada, né? E vai basicamente juntar tudo que a gente viu nos outros capítulos com mais um detalhezinho aqui de tensão de cisalhamento, que é um cálculo um pouco diferente do que a gente estava fazendo pro primeiro capítulo. Agora, a tensão de cisalhamento para um cortante, ela não vai ser mais só força sobre área, que a gente estava vendo antes. Ela vai ser esse cortante vezes um Q, dividido pelo momento de inércia da seção, vezes a espessura dela. Vou mostrar depois como que a gente usa isso. E aí, basicamente, no final das contas, ele vai dar uma estrutura, vai dar uma viga com várias cargas e vai pedir para calcular o cisalhamento e a tensão normal em algum ponto específico. E aí esse cesariamento ele vai vir tanto de um esforço cortante, e aí você usa essa primeira expressão, quanto de um cesariamento por torção, que era o que a gente via no capítulo 3, e aí teria que usar essa expressão TC sobre J. E a tensão normal, ela vem, que nem do que vocês viram no capítulo 4, né? Então vai ser uma força sobre área, somado com o MY sobre I, ou MZ sobre IZ, enfim. E aí, no fundo, vai ser uma soma de tudo isso aqui para chegar nas tensões finais ali para cada ponto, né, dessas cargas combinadas. Aí, antes de, eu acho que esse capítulo seria, eu vou mais mostrar as questões na prática mesmo, não tem tanta teoria, porque é basicamente o que vocês já viram, né? Então, separei algumas questões aqui para resolver, essas 7, a 12 e a 11. E antes de começar a resolver, eu só vou comentar um pouquinho aqui de um conceito que eu acho que é um pouco confuso às vezes nesse capítulo, que cai nessas primeiras questões. Dificilmente vai cair na prova, mas eu acho legal, assim, vocês entenderem também. É basicamente o porquê que um esforço cortante aqui, uma força vertical na viga, vai gerar um cisalhamento horizontal. Então, tipo, eu trouxe esse exemplo dessa questão, que ele pede a força de cisalhamento nos pinos, quando essa barra está submetida a um cortante vertical aqui, assim. Para mim isso era um pouco confuso no início, porque do capítulo 2 ou 1 que a gente viu, essa força aqui vertical, ela vai induzir um cisalhamento também vertical, né? Mas a gente vai ver aqui que ele também induz um cisalhamento na horizontal. E como que a gente pode enxergar esse cisalhamento, né? Primeiro, sem muita conta,
quando a gente tem uma viga aqui apoiada numa extremidade com uma força do outro lado, se essa viga fosse dividida em várias fatias assim, então se a gente tivesse várias vigas aqui assim, no momento que a gente aplica essa força, isso aqui ia fazer ficou meio feio, mas ia fazer um negócio tipo assim. Com essa força aqui na ponta. Tipo, elas meio que iam deslizar nesse plano aqui, uma em relação à outra. Então, quando a gente tem uma viga toda cheia, né, a gente ainda tem essa tendência das camadas dessa viga aqui de deslizar uma em relação à outra. E é essa tendência aqui que vai induzir essa tensão de cisalhamento nesse plano horizontal. E matematicamente a gente pode ver isso aqui da seguinte forma. Se a gente tiver essa viga com uma força na extremidade, isso aqui seria a mesma coisa do que a gente ter uma viga com uma força na extremidade aqui. E aqui eu vou traduzir esse apoio em uma linguagem matemática, né? A gente teria uma força aqui para cima, igual a esse F aqui da direita, e teria também um momento nesse sentido aqui, né? Para que essa viga continue parada, né? Então, essa força vai garantir que o somatório de força é igual a zero, e esse momento aqui na base vai garantir que o somatório de momento aqui nessa viga é igual a zero. Só que esse somatório de momento, como vocês viram no capítulo 4, ele vem de uma distribuição de tensões normais. Então, vou jogar essa figura para cá. A gente teria uma força aqui, e a gente tem uma distribuição de tensão aqui assim. Tem essa distribuição de tensão que gera um momento nesse sentido anti-horário, compensando o momento gerado por essas forças F aí, né? Aí, quando a gente faz um recorte nesse plano horizontal aqui, e avalia as forças que estão agindo nessa barra aqui de cima, a gente consegue enxergar por que isso induz uma tensão de cisalhamento, né? Quando a gente faz um recorte aqui na parte de baixo, aqui do lado esquerdo a gente tem uma tensão, que a gente teria aquela força, né, que a gente ia ter uma força para cima também. E se fosse só isso aqui, essa viga ia estar acelerando para a esquerda, que a gente tem uma resultante para a esquerda que vem dessa distribuição de tensão na parte de cima. Então, para compensar essa força para a esquerda, a parte de baixo da viga, aqui, está fazendo uma força para a direita, igual à soma dessa força gerada por essa distribuição de tensão aqui. Então, aqui agora a gente está fazendo um somatório de força no eixo X, que tem que dar igual a zero. E disso a gente tira que essa força F, horizontal aqui, esse FH, ele vai ter que ser igual à força gerada por essa distribuição de tensão. E a gente sabe que tensão dF sobre dA, né? Então, a força seria integral dessa tensão na área ali que a gente está integrando. Aqui, como a gente tem uma tensão só nesse eixo X,
essa força seria uma integral. Essa área aqui a gente pode dizer que é tipo a espessura da viga vezes dy. Do y esse eixo aqui, né? Vertical. Esse dA seria a espessura da viga vezes dy. E essa tensão do capítulo 4, vocês viram que ela é o mz, nesse caso, considerando um momento girando assim, né? Então, ele estaria atuando tipo num eixo que está furando o quadro, né? Então, o eixo Z aqui. Essa tensão seria mz vezes y, então ela aumenta com o y aqui, dividido por iz. Né? Aí a gente só substitui isso dentro dessa expressão da força. Vai ficar mz y sobre iz vezes dA, que é a espessura da viga, vezes dy. Isso integrando de 0 aqui até onde eu quero, ali em cima, yf. Tá, então, isso aqui seria o meu FH, né? E vai ser justamente essa integral indo de 0 até yf vezes mzy sobre iz vezes a espessura vezes dy. E aí a tensão de cisalhamento nesse plano aqui vai ser essa força dividida pela área. Né? Então, tensão de cisalhamento nesse plano aqui é esse FH dividido pela área projetada aqui por essa área aqui, né? Que seria essa área aqui. Aí isso dá essa integral mz y sobre z vezes a espessura dy dividido pela área, que é a própria espessura, vezes o comprimento da viga ali. Vezes L. Aí também dá pra gente simplificar um pouco aqui, porque esse mz o mz que gera essa tensão, a gente pode colocar ele em função dessa força F. O mz, ele seria F vezes L, né? E o mz aqui, ele é o que faz zerar esse momento na viga, né? Então, sabe que a viga toda tem um somatório de momento igual a zero. E esse somatório de momento em relação a esse ponto aqui na extremidade, por exemplo, ponto O, ele seria F vezes L menos o meu momento aqui na extremidade, chamando de mz. Então, meu mz é F vezes L. Eu substituo aqui. Esse F seria o cortante, né? A gente chama de V, geralmente. Então, que seria F vezes L, que substituiria aqui dentro. E ia cortar o L aqui. No final das contas, essa tensão ia ser... Aqui a espessura também corta. Ia dar... integral de 0 até yf, mz substitui por f, vezes y sobre iz dy. Eu acredito que seja isso. Aí disso aqui, substituindo as coisas, a gente ia chegar nessa expressão aqui em cima de VQ sobre IT. Então, isso aqui seria igual a VQ sobre IT, sendo
esse V, que eu estou chamando de F aqui, que é o meu cortante, o meu Q, vou falar aqui mais pra frente o que ele é, aqui meu IZ e a espessura da viga, que eu tinha chamado de E antes. Então, a gente chega nessa expressão para tensão de cesariamento no eixo horizontal ali. Tá. Aí, tá, o Q? Esse Q aqui, ele vai ser a distância do centroide da área de cima, que eu estou fazendo o recorte, para o centroide da figura toda, multiplicado pela área de cima. Então, tipo assim, nesse exemplo aqui, eu estou calculando tensão de cesariamento no meio da viga, né? Então, se eu tivesse uma viga de seção em I aqui assim, eu estaria calculando a tensão de cesariamento aqui no meio dela, certo? Aí esse Q, ele é a distância do centroide da área de cima. Então, a área de cima a gente chama essa área que está em cima do corte que a gente fez. Vai ter um centroide que eu vou chamar aqui, y barra da área de cima. Então, é a distância desse y barra para o y barra da área total da viga. Então, seria esse y barra aqui no meio, né? Então, a gente está pegando essa altura aqui, que seria isso aqui, né? E a gente multiplica isso pela área de cima. E a área de cima é a área que está em cima do corte aqui. Tá? Que entraria aqui. Tá? Então, a gente usa esse Q aqui dentro da fórmula da tensão de cesariamento. Tá? Aí, substituindo esse Q por essa expressão, tensão de cesariamento seria cortante vezes o Q, que é isso aqui, vezes a área de cima, dividido pelo momento de inércia em relação ao eixo Z aqui, né? Vezes a espessura da minha viga, onde eu estou fazendo o corte. Então, aqui no caso, seria essa espessura aqui. Essa distância E aqui. Tá? Acho que só tá o Gabriel, né? Você tem alguma dúvida dessa parte aqui? Ou... Não, tá de boa. Tá. Aí agora como que a gente usa isso aqui nas questões de carga combinada, né? Começar resolvendo isso aqui. Bom, ele deu essa figura aqui. Ele fala que duas forças de 4 kN estão sendo aplicadas aqui. E ele quer determinar as tensões. O normal é necessariamente nos pontos B e C. Esses dois pontos aqui. Tá? Então aqui, a gente primeiro faz um recorte dessa seção aqui que a gente está querendo avaliar. E avalia as cargas que estão ou acima dessa região ou abaixo, né? Que é essa região toda aqui está em equilíbrio, né? Então, o somatório de forças e de momentos nela tem que dar zero. Então, como eu tenho só uma força aqui, as reações de apoio aqui na base dela vão ter que compensar isso.
Tem uma força vertical aqui, uma força horizontal. E vou ter que ter um momento aqui. Tá. Aí, basicamente, a gente calcula, a gente pode adotar os eixos aqui onde a gente quer, na seção que a gente quer calcular as tensões. Então, vou botar meu eixo X, Y e Z aqui, nessa seção, e eu vou calcular os momentos em relação a esse ponto aqui no centroide dessa seção. Tá? Seria aqui, em relação a esse ponto. Tá. Aqui eu tenho essa força de 4 kN. Vou decompor ela em X e em Y. Ele deu algum ângulo, alguma coisa? Tá, ele deu as distâncias aqui. Vou chamar isso aqui de θ. Aqui a decomposição horizontal em X seria 4 kN cosseno de θ. Decomposição vertical, 4 kN seno de θ. Né? Aí, seno de θ, nesse caso a gente pega pela geometria. Né? Seria o cateto oposto. A gente pode olhar por esse triângulo aqui, né? Seria o cateto oposto de 150 dividido pela hipotenusa. 300 ao quadrado mais 150 ao quadrado. E o cosseno de θ, 300 dividido pela hipotenusa aqui. 150 ao quadrado. Tá? Aí com isso aqui a gente descobre as decomposições, x em y, e com essas decomposições aqui a gente calcula os momentos e as forças em relação à minha seção aqui, que eu estou querendo avaliar as tensões. Né? Porque eu quero avaliar as tensões no ponto B e no ponto C. Estariam aqui, né? B e C aqui. Então, vamos ver. Nesse caso, a gente teria um MZ igual a 4 kN cosseno de θ vezes essa altura aqui, né? Essa altura da figura ele deu que era 45 milímetros. Nesse problema aqui a gente só tem momento em Z, né? Que é bidimensional. E a gente tem também uma força normal, que é 4 kN vezes seno de θ. Essa força aqui. E a gente tem uma força cortante também. Força horizontal para cá. Que é esse 4 kN cosseno de θ. Aí com isso aqui, a gente calcula as tensões. Né? Nesse caso, a gente só tem isso de momento, de força. Essa questão é um pouquinho mais simplificada, a gente só tem essa força aqui. Então, começar pela tensão normal. Tensão normal em relação a esse eixo Y aqui.
porque a gente está avaliando esse plano aqui, né? Então, tensão normal em relação a esse eixo vai ser F sobre A, tensão de compressão. Seria esse 4 kN seno de θ dividido pela área. Só que com sinal negativo, né? Que está comprimindo. E aqui mais ou menos mz vezes x, nesse caso, que essa força, né, vai induzir esse momento aqui, que vai comprimir essa parte de cima, tracionar aqui essa parte de baixo. Então, aí tá essa tensão induzida por esse momento aqui, tá variando com x, né? Nesse caso seria mzx sobre z. E de tensão normal é isso, tá? Aí o mz aqui a gente substitui desses 4 kN cosseno de θ vezes 0,045. E achamos uma expressão para tensão normal. Se eu quiser saber no ponto B, eu substituo o x do ponto B. Então, a tensão para o ponto B, no x eu substituo o x do ponto B, que é zero, né? Nesse caso, porque o B está no meio aqui da minha seção. Isso aqui daria próprio menos 4 seno de θ sobre a área, né? Esse termo aqui eu ia zerar. Menos 4 seno de θ dividido pela área transversal da viga. Deixa eu ver se eu tenho informação para a área aqui. Tá, eu acho que a área é essa seção aqui. Então, a área transversal da viga seria 0,02 ao quadrado metros quadrados, né? Que seria essa área aqui que a gente substitui. Tá. E a tensão para o ponto A, tensão normal para o ponto A, a gente substitui o XA, né? Que ia ser essa distânciazinha aqui, que é 10 milímetros. Aí isso aqui ia dar menos 4 seno de θ dividido pela área, que era 0,02 ao quadrado. Mais ou menos o meu mz, 4 cosseno de θ, 0,045 dividido pelo meu iz. A gente tem que fazer essa análise de sinais, né, para ver se aqui eu colocaria positivo ou negativo. Então vamos ver. Para um x positivo, esse meu momento induzido por essa força aqui, ele vai estar... Está muito poluído, mas ele vai estar nesse sentido, né? Então, comprimindo esse lado direito, tracionando o lado esquerdo. Então, em x positivo, a tensão induzida por esse momento aqui, mz, vai ter que ser negativa, né? Então, para um x maior que zero, a tensão aqui no final tem que dar negativa. Aí se eu colocasse um x negativo, essa tensão ia ser positiva aqui então, né? Aí a gente chega nessas expressões aqui para tensão normal. E aí não é muito diferente do que vocês já viram, né? Aí, esse z aqui,
É o momento de inércia desse retângulo, né? A gente tem um retângulo em relação a eixo Z aqui. Esse Z é a BH ao cubo sobre 12. Nesse caso, 0,02 a quarta sobre 12, tá? Que é a base igual à altura, né? Aí agora para tensão de desaramento. A gente vai usar esse cortante e vai usar aquela expressão que a gente tinha achado antes. Tensão de desaramento, VQ sobre IT. Aqui, a gente não usa tensão de desaramento como sendo força sobre área. Tá? Nenhuma dessas questões. Ou a gente vai usar VQ sobre IT, ou a gente usa a tensão de desaramento pelo torque. Né? Mas nesse caso aqui a gente não tem torque, a gente só tem um cortante aqui, que seria esse FH. Né? Então, substituindo aqui para tensão de desaramento, a gente tem esse cortante como sendo FH, né? Força horizontal ali, 4 vezes seno de θ. Nosso Q, aí vai depender de qual ponto que eu estou querendo avaliar. Tá? Eu vou pegar primeiro para o ponto A, aqui. Então, olhando tipo de cima, pegar um eixo X para cá, Z, e o eixo que está furando o quadro aqui seria o Y. Não sei se deu para ver, mas aqui eu teria 0,02. Estou olhando a seção transversal, só que de cima, né? Esse retângulo de cima. Aí o meu Z eu vou botar para lá. Meu ponto A estaria aqui. E meu ponto B está em cima. Tá? Ponto A está aqui, ponto B em cima. Tá? Aí, para tensão de desaramento no ponto A, eu pego essa área aqui de cima. Então, para calcular aquele Q, vou pegar o centroide dessa área aqui de cima, distância desse centroide para o centroide da figura toda, que aqui está bem desproporcional. Era pra... Oxê. Tá. Vai ficar assim mesmo. Aí essa distância aqui seria a minha altura toda dividido por 4. 0,02 sobre 4. Né? Então substituo aqui. O que é esse 0,02 sobre 4 vezes a área de cima, que é 0,02 sobre 2 vezes 0,02. A área desse retângulo aqui de cima. E eu divido isso pelo momento de inércia da viga, que eu já tinha visto que era 0,02 a quarta sobre 12, né? E eu multiplico pela espessura da viga. Espessura, nesse caso aqui, né, é o eixo que está atravessando o quadro aqui, né? Seria 0,02 também. Tá.
Aqui corta coisa pra caralho. E minha tensão de saneamento fica 4 seno de θ vezes sobre 0,02 ao quadrado vezes 8. Enfim, aí vocês vão chegar nisso aqui para o ponto A, né? Que eu calculei o Q para o meio da viga, para cá. Se eu quiser calcular para o ponto B, como o ponto B está lá em cima, eu pegaria uma reta aqui e repara que eu não tenho a área aqui em cima. Então, o meu Q para o ponto B, ele daria a distância do centroide dessa área aqui de cima para o centroide da figura, que seria 0,02, né? Essa distância toda aqui, vezes a área de cima. Nesse caso aqui, na extremidade, eu não tenho área em cima. Vezes zero, isso aqui dá zero. Ou seja, eu não tenho tensão de cisalhamento no meu ponto B. Igual a zero. Porque o meu Q é zero. Sempre que eu estou na extremidade aqui da viga, a tensão de cisalhamento vai ser zero. Porque eu não tenho área para calcular o meu Q, né? Aí, acho que era só isso que ele queria nas questões, né? Eu tava falando A e B, mas era B e C, na real, né? Era B e C. Eu chamei de A e B. Então, B e C. Enfim, no meio do negócio eu comecei a confundir A e B, mas aqui seria B. Esse que tá longe seria C. Peraí, vou trocar aqui. E esse no meio aqui tá certo, é B. Aí aqui deixa eu trocar, então, que nem tem ponto A. Essa primeira tensão aqui, que tá no meio da viga, é pro ponto B. E a outra que tá longe é pro ponto C. Tá. Ponto C que tá aqui longe não tem tensão de saneamento. Tá. Então, é isso para essa primeira questão. Você ficou com alguma dúvida, Gabriel? Olha, eu tô tentando acompanhar, mas pra poder pegar dúvidas, acho que teria que refazer de novo. Pra ver se eu conseguiria fazer ou não. Aham. Ficou confuso em alguma parte em específico ou tipo meio que Não, pra poder que acompanhar sim. geralmente Só, tipo até a tensão normal deu para acompanhar um pouco ou só acompanhar vendo fazer sim. você também nem começou a ver a matéria também, né? É, Foda. tô só com o que você já falou antes. Tranquilo. Mas aí vê se depois é, é. Mas é isso então. Vou fazer aqui o de baixo. É, agora realmente é 3D a questão, né? Mas a ideia é a mesma. Vai ficar um pouco mais chato porque a gente tem que calcular aqui. Ó, ele está pedindo determinar a tensão no ponto A, tensão normal no ponto A e tensão de saneamento no ponto B. Nesses pontos aqui. Então a gente pega a seção aqui, que é vazado, né? A gente coloca os eixos aqui nela, tá? Vou chamar de XYZ. E a gente calcula os momentos e as forças, tanto força normal quanto de deslizamento em relação a esse eixo aqui. Tá? Aí,
Vamos lá, todas as forças em X. A gente tem esses 3.000 aqui. Né? Então vai ser menos 2 vezes 3.330. Força em Y. Força em Y, a gente teria esses 1.780 aqui. 2 vezes 1.780 e força em Z. Força em Z, a gente tem só esse 35 kN. Tá? Agora para os momentos. MX, momento em relação a esse eixo aqui, vai ser 2 vezes esse 1.780 vezes essa altura. Vezes essa alturazinha aqui de 0,6. E a gente também tem essa força aqui que está deslocada em relação ao eixo X. Aqui também gera um momento em relação ao eixo X. Então, mais 35 kN vezes seria metade da largura, né? Largura aqui de 75, 0,75 sobre 2. Tá? Agora aqui o MY também. Então, todos os momentos em relação a esse eixo aqui. A gente tem essas forças aqui gerando momento em relação a esse eixo. Essas aqui estão paralelas, né? Então não geram momento. E a gente tem também esse 35 que é deslocado em relação ao eixo aqui. Vai gerar um momento em Y. Então esse MY vai ser 2 vezes 330 aqui, vezes essa altura. Que seria 0,6 menos 0,075. Né? Essa altura toda aqui. Mais o momento gerado por esse 35 aqui em relação ao eixo Y. Né? Então fica 35 vezes 10 a terceira, vezes essa distância aqui, metade dessa largura toda aqui, metade de 150 milímetros. Vezes 0,15 sobre 2. Tá? E aqui o MZ, ele seria o torque, né? Aqui, momento em relação a esse eixo Z seria o torque agindo nessa seção. Em viga retangular, a gente nunca vai ter torque, porque aqui nessa matéria a gente ainda não aprende a ver a tensão de desalinhamento induzida por um torque num eixo retangular, né? Uma viga retangular. Assim. Então, nesse caso, a gente pode até fazer a conta do MZ, mas a gente vai ver que ele vai dar zero. A gente ainda não sabe calcular quando ele não dá zero para uma viga retangular. Aqui o MZ seria 178 vezes essa distância que está girando para um lado, o 1780 que agora está girando para o outro, eles vão se anular em relação ao eixo Z. E a mesma coisa aqui para essas sources de 3.330. Né? Uma está gerando um momento para cá, a outra está girando para cá, então as duas se anulam. E os 1.780 também se anulam. E esse 35 está paralelo com o eixo, ele não gera momento. Isso aqui vai dar zero. Aí agora que a gente tem tudo isso aqui, a gente pode calcular as tensões. Tá? O meu Fx e meu Fy, eles seriam cortantes, que a gente chama. Então, meu cortante em X, meu cortante em Y. Eles são forças que estão paralelas
um plano, né? E o meu FZ, ele é uma força normal, tá? Então aqui eu vou começar calculando a tensão normal no ponto A. Ponto A, eu acho que fingi que é esse aqui. Tô vendo direito. Ponto A tá aqui. Então, tensão ponto A, ou tensão normal genérica. Tensão aqui nesse caso em relação ao eixo Z. Tensão normal, que é quando a força está perpendicular aqui ao plano. Eu chamei de Z esse eixo aqui, né? Então a tensão normal sobre eixo Z. Ela vai ser força sobre a área, caso essa força de 35 kN, né? Sobre a área. Justamente meu FZ sobre a área ali. Mais ou menos. Aí eu tenho um MY, que pode induzir tensão normal aqui, né? Então, MY vezes X sobre Y. Por que é vezes X nesse caso? Porque o meu MY, o MY aqui, ele gera uma distribuição de tensão que varia no eixo X. Então, em X igual a zero, meu MY não gera tensão. Ele gera tensão máxima nas pontas aqui, né? Então, MY vezes X sobre Y. E mais ou menos MX. Né? Porque o meu MX aqui, ele gera tensão também. Quando eu não estou em Y igual a zero. Né? Qualquer ponto fora de Y igual a zero, meu MX ele vai ou comprimir ou tracionar aqui nas pontas. Né? E o ponto A ele está tanto em Y diferente de zero, quanto em X diferente de zero. Então, tanto meu MX quanto MY vão gerar tensão no ponto A. Aqui vai ficar um MX, né? Vezes Y sobre IX. Deixa eu fazer uma análise rápida de sinais aqui. O meu MY para um X maior que zero, para um X positivo, meu MY aqui, ele está sendo gerado por essas forças aqui, né? Meu MY está nesse sentido aqui mesmo. Ele está comprimindo onde X é menor que zero. Onde X é maior que zero, meu MY está tracionando, certo? Ou seja, onde X é maior que zero, minha tensão tem que dar positiva. Onde X é maior que zero aqui, minha tensão é de tração. E para o MX agora, onde Y é maior do que zero, vamos ver. MX, quem está gerando esse MX são essas forças aqui, né? Ele está nesse sentido aqui também. E MX que eu tô olhando, tá. E ele vai comprimir esse lado aqui e tracionar esse lado de trás, ou seja, ele comprime onde Y é positivo, né? Então, onde Y é positivo, isso aqui dá negativo. Tá comprimindo. E agora eu substituo esses X e Y para o meu ponto A. É o que eu queria calcular no início. Então vai ficar Fz sobre A. Meu Fz é esse 35 kN aqui. 35 sobre a área mais
MY. Cara, não vou substituir MY e MX aqui não, porque fica muito grande, mas toda vez que eu botar MY, eu tenho que colocar essa expressão toda, né? Aí, MY vezes x do ponto A, x do ponto A é negativo, e é menos metade desse comprimento aqui. Então, x menos 0,15 sobre 2, dividido pelo momento de inércia da minha viga em relação ao eixo y. Menos o mx, de novo eu pego daqui, né? Só substituo essa expressão aqui dentro. X vezes a distância y do ponto A, que aqui vai ser metade de 75 milímetros, né? Positivo. 0,075 sobre 2 dividido por x. Aqui, o momento de inércia é o que vocês já viram no capítulo 4, né? Mas só para relembrar um pouco, meu IY seria o momento de inércia em relação a esse eixo aqui. Como eu tenho uma seção aqui que é vazada nesse caso, aqui está o meu eixo Y, aqui está o meu eixo X. O momento de inércia em Y, eu posso pegar esse retângulo de fora aqui e subtrair o de dentro. Então fica BH, deixa eu botar. Eu vou botar os valores numéricos, mas vou botar aqui sendo B, aqui H, e aqui uma espessura. Então, o retângulo de fora ficaria base vezes altura sobre 12. Ixi, tá acabando a bateria. Menos BH ao cubo sobre 12 desse retângulo de dentro aqui. Aí a base é H menos 2E, 2 vezes espessura, vezes a altura ao cubo, que é B menos 2E ao cubo. Sobre 12. Tá? Aí pro momento de inércia em X é análogo, tá? Só que só inverte quem é B e H. Não vou fazer pelo tamanho do tempo. Então, enfim, eu substituiria esse momento de inércia aqui dentro da expressão para calcular a tensão normal, né? No ponto A. Então, isso tudo aqui. Tensão normal no ponto A. E agora eu quero a tensão de estreamento no ponto B. Meu ponto B tá aqui, ó. Tá? Então, quem gera essa tensão de estreamento é tanto o meu cortante no eixo X, quanto o meu cortante no eixo Y. Só que a gente vai ver aqui, deixa eu pegar essa seção. O ponto B está por aqui, né? B. X tem o Y. Em relação ao eixo X,
calcular essa tensão de desalinhamento em relação ao eixo X para o ponto B, eu vou pegar uma horizontal aqui assim. Eu sempre pego uma reta perpendicular ao eixo que eu estou avaliando para pegar a área de cima ou de baixo. Tá? Então, tipo, aqui a gente tem que usar aquela expressão VQ sobre IT. Tá? Nesse caso aqui, para o meu Vx, o meu Q para o X, QX e TX também. Meu T, minha espessura, que eu pego aqui, é essa distância aqui. Então, meu T, X é igual a 2 vezes a espessura da viga. A minha área, que eu pego para calcular o Q, o meu Q é aquela distância do centroide da área de cima para o centroide da área total vezes a área de cima. A área de cima que eu estou chamando disso aqui, né? E a distância do centroide dessa área de cima para o centroide da viga seria... Eu calcularia o centroide dessa área aqui, em verde. Ia dar mais ou menos aqui. O x da área de cima. E a distância desse x para o x da figura toda. Estaria aqui, x da área total. Nesse caso eu botei y, mas nesse caso é x, né? É a distância em relação ao eixo que está o meu cortante. Como eu estou avaliando o cortante em x aqui, essa distância agora vai ser em x. Tá, aí... Bom, eu pego essa distância, aqui eu substituiria dentro desse Q. Meu momento de inércia é o momento de inércia da viga toda. Tá? Eu já tinha calculado antes. E minha espessura é isso aqui. Nossa, deixa eu confirmar esse momento de inércia seria em x. Se eu tenho um negócio aqui. Força F. X. Esse momento de inércia acho que é em Y. Mas eu vou confirmar. Eu acho que esse momento de inércia é em Y. Tá. Aí a tensão de cisalhamento no ponto B na direção Y. Eu pegaria o meu VY. Vezes esse QY dividido por IX vezes o meu TY. Agora, para o Y, eu pegaria uma horizontal aqui assim. Tá? E de novo eu entro naquela questão. Como o B está na ponta, eu não tenho a área em cima. Ou se eu estivesse considerando a área aqui, a minha distância do centroide da seção da área de cima para o centroide da seção toda ia dar zero. Então, para o eixo Y, meu Q é igual a zero. Igual a zero, então essa tensão de desalinhamento no ponto B, no eixo Y, é zero. Tá? Então, no final das contas, eu só tenho tensão em X de desalinhamento.
E essa tensão vai ser o meu Vx, que eu tinha achado aqui antes, que era esse Fx. Vezes o meu QX, que é esse X barra, menos o X da área total, vezes a área de cima, dividido pelo meu momento de inércia em Y, vezes a minha espessura X. E essa espessura é justamente 2 vezes a espessura do meu negócio, porque eu traço essa reta perpendicular ao eixo que eu estou calculando a tensão de areamento, e por onde essa reta passar, a soma dessa distância aqui vai dar a espessura, que a gente chama. Então, nesse caso, a espessura é 2 vezes a espessura da viga. Esse meu T, né? 2 vezes a espessura da viga. Eu acho que é isso, a tensão de serramento. Ponto B. Por isso aqui, ele não tem tensão de serramento no eixo Y aqui. E a tensão normal para o ponto A, que está aqui na ponta, é dada por essa expressão aqui.